repassa aquilo que aprendeu, porque você analisou, você parou. Lembra que nós encerramos a aula de bibliologia, quando nós falamos sobre a questão de examinar as escrituras? Lembra? Os alunos na aula passada? Examinai as escrituras. Quando você examina, analisa as escrituras, você vai entender melhor isso. Por exemplo, quando eu digo essa questão do examinar, nós já estamos aqui há alguns dias e vai ser um total de 11 aulas com todos vocês, e aqui nós ministramos aulas. Então, se você não prestar atenção em detalhes que você estiver estudando, marcar, se você não se esforçar, por quê? A parábola dos 10 talentos, ela realmente é parábola de 10 talentos ou ela é a parábola de 8 talentos? Ou ela é a parábola de 15 talentos? Afinal, de quantos talentos é esta parábola? Então, se você não analisar as escrituras, se você não chegar a esse conceito, se você, meu aluno, eu tenho um compromisso com você, tá bom? Por isso que eu vou te dar algumas orientações para você poder ter resultado no seminário. Resultado é importante você estudar, mas é importante você saber estudar, como estudar, porque senão você estuda, mas você não consegue nem ler. Quando eu falo saber estudar, eu estou falando disso aqui, ó. Saber estudar. Eu estou falando de saber estudar. Estou falando de você ler Mateus, de você ler as parábolas e você não precisar de uma interpretação. Quando você lê Mateus 20, 25, 15, você simplesmente só aplicar a atenção, não sair do texto sem que você entenda. Porque eu não vou fazer exegese aqui com você e eu vou querer ler o texto. Só que eu preciso aprender. Eu estou falando de 10 disciplinas teológicas. Eu ministro há mais de 26 anos, eu ministro aulas de teologia. Quando você vai fazer a prova de alguns alunos, é vergonhoso quando eles não sabem o que significa antropologia, bibliologia, armatiologia, cristologia, soteriologia, eclesiologia. Quando eles não sabem o que é escatologia, as 10 doutrinas fundamentais, não precisa saber as 40, mas você precisa saber estudar. Estudo é uma atividade importante. Você precisa ter o interesse pelo estudo. Tenha interesse para que haja uma produtividade na retenção. Procure motivos para que te deem alegria para você estar aqui agora na live. Eu vou ler com você Mateus 25, 15, sem fazer exegese. Mas você precisa, detalhadamente comigo, analisar como Cristo ensinou. Tá bom? Isto é muito importante. Veja sempre suas condições físicas, veja o seu ambiente. Olha, não estude em qualquer lugar, não leia em qualquer lugar. Crie um ambiente melhor para você estar estudando. Observe as condições da sua saúde. Às vezes você não está bem psicologicamente, emocionalmente. Cuide dos seus problemas físicos. Cuide para que você, quando for ler a Bíblia, tem muita gente que lê. Eu conheço pessoas que dizem, eu li a Bíblia inteira. Elas não conseguem explicar uma parte ou não conseguem memorizar. É muito ruim quando você estuda teologia, tem um professor ruim e você também não tem essa condição física nem psicológica de aprendizado. Tá bom? Então cuide da sua higiene pessoal, da sua saúde, de você, da sua alimentação, do seu lazer. Procure se tornar uma pessoa melhor na questão do estudo. Se programe o seu ambiente.
Distribua melhor a iluminação, sabe? Coloque uma iluminação melhor para quando você começar a estudar, você não durma. Tem gente que começa a pega um livro como esse aqui e já começa a estudar, a dormir. Desliga a TV, a internet, o celular, os aparelhos de som, desligue tudo. Tire as conversas agora como agora. Desliga tudo, foque só aqui, só na aula. Tá bom? Que eu tenho um compromisso com vocês. Eu não só vou simplesmente ficar aqui. Eu estou dando uma aula para vocês. Aqui é a nossa classe. Essa aqui é uma classe. Mas o saber estudar é exatamente essas pequenas orientações que eu estou dando aqui antes de falar para você sobre ler com você a parábola. Então, adquira um hábito de leitura, adquira um controle de leitura, um tempo de leitura. Quando você vai estudar, o tempo. Tem gente que passa a maioria da vida dormindo e nunca leu um livro. Quantos livros você leu esse ano? Utilize bem o seu tempo. Se disponha de tempo para estudar. Tá bom? Inicie agora. Comece agora. Tire minutos, 50 minutos. Pare 10 minutos. Aí comece novamente, determine tempos para você estudar. Faça isso, distribua períodos, ou de manhã, ou à noite, ou à tarde. Tá bom? Agora não diga que você não tem tempo para estudar. É impossível ninguém não ter tempo para estudar, porque você não precisa estudar 3, 4 horas todo dia. Você precisa marcar um período de tempo para você ler para aprender. Crie um ambiente, um escritório se você tiver condições, crie um lugar, habitue-se, tá bom? A um horário certo. Não esqueça, é muito importante. Então, como podemos aprender? Tá? Todo mundo pode? Como podemos aprender? Gente, você pode aprender em um local, em um ambiente saudável. Todo mundo pode aprender. Muito, e eu vou dizer para vocês, é muito. Só lendo. Mas hoje o mundo está tão real time, está tão veloz, está tão complicado que as pessoas terminam de ler e não entendem o que leram, assistem e não entendem o que assistiu. Nós somos inteiramente funcionais, analfabetos funcionais da Bíblia. Não conseguimos ler o que entender, ou não conseguimos entender o que lemos, nem também entender o que ouvimos. E nem entendemos o que escrevemos. Se tornamos uma geração bíblica de evangélicos que não consegue defender a sua fé, porque não consegue nem sequer entender os textos que está lendo. Então valorize a sua leitura.